Olá, hoje vou narrar a história Os Sapatos do Médium Divaldo Franco. Caso você queira fazer um comentário, esteja à vontade para trocarmos conhecimento aqui neste canal da professora Roseli Ubaldo. Mas antes, dê um like e faça sua inscrição para eu continuar fazendo vídeos que possa levá-lo à reflexão ou ajudá-lo espiritualmente. Quando Divaldo tinha 18 anos, entrou na moda um sapato marrom e branco. Era horrível, mas Divaldo ficou apaixonado pelo sapato. Estava na moda. E aí o sapato era caríssimo, tanto que Divaldo comprou o sapato à prestação. No primeiro dia em que ele usou o sapato marrom e branco, todo orgulhoso, né? Maravilhoso, o sapato era pesado demais e lhe deu cãibras no pé. E para completar o arrependimento de Divaldo, ao entrar no ônibus, ele que ia para o subúrbio, as pessoas que entravam com gaiolas, com galinhas, com sacos, enfim, com tudo que você possa imaginar. Nada diferente de hoje, né? Tudo apertado. E aí as pessoas eram socadas para o final do ônibus, para o fundo. E, nesse dia, entrou um homem muito forte, enorme. E aí Divaldo pensou, ai meu Deus, tomara que esse homem fique bem longe de mim. Porque olha o tamanho dele, e aqui não tem espaço para nenhum pé. Se ele pisar no meu pé, eu tô perdido. Dito e feito. Não é que esse homem foi pro fundo do ônibus. E aí Divaldo estava lá, pensando, ai meu Deus, e agora? E aí esse homem chegou e pisou bem no pé de Divaldo. Aí Divaldo respirou fundo e não pôde falar nada, porque olha o tamanho do homem. Ia apanhar, né? Claro. E aí Divaldo olhou para ele tinha mais aproximadamente uns 100 quilos. Divaldo, ele não sentiu tanto a dor, mas o fato dele estar estragando o seu sapato novo. Se o homem fosse um pouquinho mais baixo, Divaldo talvez teria dado nele um empurrão, porque a valentia da gente só aparece quando temos um mais fraco. Mas quando Divaldo olhou para o homem e viu que ele era enorme, aí foi delicado e disse: o senhor quer tirar o seu pé de cima do meu? Aí o homem olhou para ele e falou: ah, grafininho, né? Por que não pegou um carro? E aí pisou com mais força no pé de Divaldo. Aí o jeito foi Divaldo sair dali sem reclamar. Quando quando o ônibus parou, onde Divaldo tinha que descer, aí ele empurrou esse homem e desceu. Já fora do ônibus, quando Divaldo olha para o seu pé e vê que ele está o sapato está rasgado, aí Divaldo chora. Mas ele chora de raiva, de mágoa, de dor, porque ainda tinha que pagar o bendito sapato e o sapato já estava estragado. Nessa época, Divaldo ele era médium, mas ainda não era espírita. Já atendia aos pobres e sofredores, exercia a mediunidade. E num desses dias, quando ele estava atendendo no centro espírita, ele olhou para a fila e viu um tal homem enorme que havia rasgado seu sapato. Aí estava ali esperando. Aí Divaldo pensou: pronto, esse homem veio aqui para me dar uma surra. Ele me achou e veio aqui para me bater. Aí Divaldo abaixou a cabeça para ver se esse homem ia embora. Nada feito. E esse homem foi ficando. A fila foi andando e esse homem foi andando, foi se aproximando de Divaldo. Divaldo abaixou a cabeça. Aí quando ele viu que o homem já estava próximo, não teve jeito. Aí ele levantou a cabeça, foi olhando, olhando. Aí o homem olhou para ele e falou assim: o senhor é o senhor Divaldo? Aí Divaldo, meio contrafeito, né, respondeu: sim, sim senhor, eu sou. Aí esse homem diz: seu Divaldo, eu vim aqui lhe pedir uma ajuda, uma caridade. Eu tenho um problema muito sério. A minha esposa, ela está louca. Eu tenho 4 filhinhos. O senhor, imagine que eu trabalho nas docas. Estou a ponto de me matar, porque pela manhã eu tenho que amarrar a minha esposa no quarto e tranco os meus filhos no outro e saio para trabalhar. À noite, quando eu chego, eu tenho que dar-lhe banho e fazer comida para os meus filhos.
ainda tenho que cozinhar para o dia seguinte. Eu não aguento mais. Internei-a num hospício e a tirei. Levei-a num candomblé. E lá me disseram que ela tem um espírito. Eu ando provocando todo mundo para ver se alguém me mata ou se eu mato, porque assim eu não suporto mais. Disseram-me que o senhor é um médium e que o senhor poderia me ajudar. Então Divaldo responde a ele: se o senhor tiver paciência, quando terminar aqui a fila, atender os atendimentos, eu posso ir com o Nilson até a sua casa. E assim fez, né? Para poder observá-lo e dar um passe. E assim Divaldo fez. Quando a fila acabou, Divaldo foi para a residência deste homem. Ao chegarem na casa deste homem, essa mulher já estava urrando, berrando como um animal. E aí o homem disse: olha, é assim todos os dias. Já chamaram até a polícia. Ninguém dorme. A vizinhança vive se queixando. Foram entrando e acompanhando o marido, que abriu a porta do quarto. E lá estava a mulher, amarrada e despida. E aí Divaldo disse: põe um cobertor nela e desamarre-a. Mas seu Divaldo, olhe o meu tamanho, eu sou enorme. Ela bate em mim. Imagine no senhor desse tamanho. Aí Divaldo disse: tudo bem se ela bater, louvado seja Deus. Mas desamarre-a. E aí assim o homem fez, desamarrou a mulher. E Divaldo viu que ela tinha um espírito do lado dela, um obsessor. E aí o obsessor, ele ficou assim assustado, porque ele percebeu que Divaldo tinha visto ele. E aí Divaldo diz: por que você faz isso, meu irmão, com esta mulher? Por que você me chamou de irmão? Perguntou o espírito, o obsessor. Porque você é meu irmão, só que um irmão que já morreu. Você não pertence mais à terra. Você morreu e está do outro lado da vida. Por que fazer isto com a esposa deste homem? E assim Divaldo começou a doutrinar esse espírito que estava obsediando aquela mulher, que aos poucos foi se acalmando. Eu tenho raiva dessa mulher, disse. Eu odeio este homem. Ele me prejudicou nas docas. Tomou meu lugar. Você se lembra de mim? Perguntou o espírito ao marido da mulher. E aí o marido disse: lembro sim. E aí começou uma discussão entre os dois, um bate-boca. Aí Divaldo disse para o marido: o senhor fique calado, deixe que eu converse com ele. E aí neste momento, Joana de Ângeles incorpora-se em Divaldo e conversou com o espírito. Quando Divaldo voltou ao normal, a mulher já estava calma, vestidinha. Divaldo retornou-se algumas vezes na casa desta mulher. Ela ficou boa. O marido se tomou de gratidão e amizade por Divaldo, tornando-se quase um guarda-costa. Aonde Divaldo ia pela madrugada, lá ia ele também acompanhando Divaldo. Meses depois, Divaldo pergunta a ele: ô fulano, você se recorda de mim? Não, não, senhor, seu Divaldo. Você não se recorda de um sujeitinho antipático que no ônibus de sapato marrom e branco? Não, não, senhor. Você se lembra da pessoa que pisou no seu pé, que você pisou num pé? Nunca me viu? Não, nunca. Então Divaldo lhe contou a história, o caso, né? Quando ele usou o sapato pela primeira vez no ônibus, que ele havia pesado com todo o seu peso corporal, rasgando esse sapato que ele ainda nem tinha pago. Ah, seu Divaldo, naquele tempo eu andava tão louco, eu provocava as pessoas para ver se alguém me matava ou se eu matava, porque assim eu não iria para a cadeia. Porque assim eu iria para a cadeia e ficava livre deste mundo horroroso. Então, aquele homem rude, aparentemente, era apenas um homem muito sofrido. Ele tinha um problema tão grande que se tornara agressivo, a fim de ver-se livre da aflição. Isso me ensinou a nunca revidar, disse Divaldo. Eu não sou uma pessoa boa, mas não revido. Após ouvir essa história que Divaldo nos conta, eu fiquei pensando quantas e quantas pessoas são internadas em hospícios
que são dopadas, amarradas, por serem julgadas e consideradas loucas, quando na verdade algumas delas estão com obsessores. Assim como a esposa desse homem que tinha um obsessor que a perseguia. O que é um obsessor? Um espírito obsessor, segundo o espiritismo, é um espírito que se ocupa temporariamente de nos causar transtornos e prejudicar a vida das pessoas, desde que estas se encontrem em sintonia com o obsessor. E o que Divaldo fez? Ele doutrinou este irmão, este obsessor, que era um sofredor e precisava ser encaminhado pela espiritualidade. Jesus também fez isso, quando um pai desesperado pediu para que ele tivesse piedade de seu filho, que estava lunático e que sofria muito. E Jesus fez o mesmo que Divaldo, repreendendo o espírito mau que acompanhava o garoto, fez com que ele se afastasse, curando-o no mesmo instante. Na época de Jesus, a palavra lunático era uma expressão muito usada, que referia-se a pessoas que sofriam de obsessões ou problemas mentais. Graças à medicina e graças a Deus que a doutrina espírita hoje está aí para nos auxiliar e socorrer estes irmãos que estão obsediados. A medicina e a doutrina espírita, uma complementa a outra. E graças a Deus que as pessoas com problemas mentais hoje não são mais internadas sem antes receberem um diagnóstico adequado, sendo encaminhadas para a fisioterapia, para psicólogos, psiquiatras, para o CAPS, onde alguns passam o dia ou um pedaço de um dia durante a semana, vão se socializando com os outros e ali eles são acompanhados. Graças a Deus que hoje só realmente é internado em caso extremo, de extrema necessidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que deem um like e não esqueçam de fazer a sua inscrição para que eu possa continuar a produzir vídeos com esse teor, que o leve à reflexão e possa ajudá-lo espiritualmente. Obrigado.